Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar o vídeo de leituras de agosto. E, assim, agosto foi um mês que eu fiquei um pouco assustada que eu tenha lido tanto, porque eu tava terminando meu período lá da faculdade, então eu não tava tendo tanto tempo pra me dedicar às leituras. Então, mais no início do mês foi bem fraco, mas depois já deu uma melhorada. E antes de eu começar a falar dos livros que eu li esse mês, por favor, não esquece de se inscrever no canal, isso me ajuda muito. Dá o seu like também e compartilhar com seus amiguinhos aí, para as pessoas que você conhece que gostam de ler, que vai me ajudar bastante aqui a crescer um pouquinho no canal, viu? Muito obrigada desde já. Bom, o primeiro livro que eu terminei esse mês foi Cidade de Vidro, da Cassandra Clare. Eu já tenho falado bastante aqui da Cassandra Clare, né, e de Instrumentos Mortais. Eu comecei a ler a- o mundo, né, de Instrumentos Mortais a partir de Peças Infernais, que eu tinha gostado bastante. A trilogia eu achei muito boa mesmo. Só que quando eu migrei, né, para Instrumentos Mortais mesmo, para a trilogia de Instrumentos Mortais, eu notei, né, uma caída na escrita da Cassandra que fez eu perder um pouquinho de interesse na história. Então, tá sendo uma leitura muito complicada pra mim, porque eu não tô gostando tanto assim. As Peças Infernais muito melhor. E quando eu terminei Cidade de Vidro, eu já não peguei direto Cidade dos Anjos Caídos, porque eu achei, assim, sabe, eu não tive vontade de continuar. Eu quero terminar a série, né? Terminar de ler todos os livros da Cassandra, só que eu não sei quando, porque realmente tá me desanimando um pouco. A escrita dela tá bem crua aqui nesses livros, né? Que foram os primeiros que ela escreveu, então tá bem difícil pra mim. Mas com fé no Pai em Jesus eu vou continuar. Gostei bastante de Cidade de Vidro, achei ele melhor do que Cidade das Cinzas. Entretanto, assim, foi um livro bom, mas que teve muita enrolação. Eu achei muito enrolado. E aí foi isso, sabe? Eu dei 3 estrelas pra ele. A próxima leitura, né, que eu dei continuidade no mês de agosto, foi Mil Beijos de Garotos, da Tilly Cole. Olha, Tilly Cole. Eu acho que fala assim, Tilly Cole. Beijos de Garoto, eu não sabia, mas é um tick list. Eu comecei a ler e eu não sabia. Na verdade, é um sick list, né? E aí vai contar a história de um casal que é a Pop e o Rune. Eles se conheceram quando eles eram crianças. O Rune ele veio da Noruega, eu acho, posso estar errado. E eles eram vizinhos, e eles se conheceram com 5 anos de idade. E desde os 8, 9, eles já começaram a namorar e namoraram até os 15, 16 anos. Então eles foram namorados durante a vida inteira. Eram extremamente apaixonados um pelo outro. Só que aí, infelizmente, o pai do Rune recebe uma proposta de emprego na Noruega e eles têm que ir embora para a Noruega por 2 anos. E quando ele vai, ele e a Pop combinam, não, a gente vai continuar namorando, tudo normal, nada vai mudar. Só que assim que ele chega na Noruega, ele perde completamente o contato com ela e eles passam 2 ou 3 anos sem conversar, sem nenhum contato. E aí depois desse tempo, o pai do Rune é transferido de volta para os Estados Unidos e aí eles voltam para a mesma casa, né? Eles voltam a ser vizinhos e aí a gente vê essa aproximação dos dois novamente, porque o Rune ele se tornou um cara, um bad boy que ele não era. Ele começou a ter raiva de todo mundo. Ele tem muita raiva do pai porque ele coloca a culpa no pai de ter se separado da Pop. E também a Pop, ela virou uma pessoa completamente diferente também. Ela esconde um segredo de todo mundo, ninguém sabe esse segredo, nem o próprio Rune sabe. E aí a gente vai acompanhar essa aproximação dos dois. O meu problema com esse livro foi o final. Eu tava gostando bastante da história, só que eu acho que a autora, ela dá uma forçada muito grande no casal. Eles estão numa situação mais pro final do livro, que seria o mais sensato seria a personagem principal, a Pop, ter tomado uma decisão, ter tido uma conversa com o Rune que ela não tem, e isso me incomodou um pouco, esse fato de dela prezar muito a exclusividade dos dois e da vida dos dois se resumir nos dois. Tipo, eles não têm amigos, eles não têm mais ninguém, sabe? É só os dois e pronto, acabou. E isso me incomodou bastante, porque na minha visão, né, na minha leitura, eu achei um casal e uma história muito, assim, muito fechada, sabe? E aí esse foi o meu problema com o livro e por isso eu dei 3 estrelas. Mas é um livro muito fofo, né? Traz essa vibe jovial, né? Essa coisa, esse romance jovem que a gente gosta, amamos, né? Pelo menos eu adoro. O próximo livro que eu li esse mês foi O Retrato de Dorian Gray. Esse livro é um clássico e eu li ele
por uma disciplina da faculdade que pediu pra ler, né? Não era uma necessidade, mas ele já tava na minha lista pra ler esse ano e eu já peguei e já li de uma vez. O Retrato de Dorian Gray vai trazer a história do Dorian Gray, que é um jovem, que ele é muito bonito e um dia um pintor faz um quadro dele. E ele faz um pacto com esse quadro de que o quadro vai envelhecer no lugar dele porque ele quer continuar lindo e belo pro resto da vida. Tem resenha e vlog desse livro aqui no canal, então se você se interessar mais em saber mais da história do Dorian Gray, é só ir lá, eu vou deixar aqui nos cards em algum lugar que eu nunca sei que lado que é. E eu dei 4 estrelas para esse livro. Eu gostei muito, muito, muito dessa leitura. Eu achei que eu não ia gostar tanto assim. Eu tirei uma estrela porque ele tem uns capítulos aqui, uns 3, 4 capítulos de enrolação, de encheção de linguiça mesmo, que não tinha necessidade nenhuma de estar aqui. E isso me incomodou um pouco, né? Porque faz a leitura ficar um pouco arrastada e é uma coisa que, assim, eu detesto leitura arrastada. Entretanto, eu favoritei esse livro porque foi uma história que me tocou, não sei porquê, eu gostei muito mesmo da história. Então aí eu recomendo muito esse livro pra você que tá tentando ler um clássico assim, né, sair um pouco da zona de conforto. O próximo livro lido desse mês foi E Se For Você, da Rebecca Donovan. Na verdade, isso aqui foi uma releitura. Eu li esse livro há muitos anos atrás e eu não me recordava de nada. E aí ele entrou em promoção na Amazon, acho que tava 10, 12 reais. Eu aproveitei para comprar e relei porque eu lembrava que eu tinha gostado muito da história. Nesse livro aqui, a gente tem um personagem que eu acho que ele chama Cal. Ele morava, né, numa rua e ele tinha várias amiguinhas nessa rua e uma das amiguinhas dele era a Nicole. E ele era apaixonado pela Nicole desde criança. Só que eles foram crescendo, né, passando pelo ensino fundamental, depois pelo ensino médio, foram se afastando, até que a Nicole se tornou, assim, a pessoa mais popular do colégio e não andava mais com ele, não conversava mais com ele, e mesmo assim ele sempre foi muito apaixonado por ela. Até que ele vai pra faculdade e um dia ele tá numa festa, né, indo embora pra casa, e ele encontra com uma menina que tem os mesmos olhos da Nicole. E ela é idêntica à Nicole, mas o nome dela é Niele. Ele tem certeza que ela é a mesma pessoa, mas ela não se lembra dele, ela não expressa nenhum reconhecimento com ele. E aí ele vai ficar obsessivo por ela, porque ele precisa descobrir por que Niele se parece tanto com a Nicole e quem é Niele. E é um livro que eu gostei muito, muito, muito. É um livro que se passa no inverno, então ele tem, sabe aquele. Ele é confortável, é um livro gostosinho de ler, sabe? Tem muito café, muito chocolate, muito amor, e eu gostei muito, muito dessa releitura. Eu dei pra este livro 4 estrelas. Eu não dei mais porque eu acho que é um livro assim. Não foi nada demais, sabe? É um livro gostoso de ler, é fofo, mas não traz nenhum plot twist, nem nada demais, sabe? Então. Eu gosto muito desse livro e recomendo pra você também que gosta de romance. Próximo livro que eu li esse mês foi O Matador, da Patrícia Mello. Eu li ele pra uma disciplina da faculdade, disciplina de literatura brasileira, e eu precisava fazer um trabalho sobre ele, que já está feito, graças a Deus, já foi enviado, só falta a nota. E O Matador vai trazer a história do Michael. O Michael, ele é um cara que ele mora numa comunidade e um dia ele teve que cumprir uma aposta e pintar o cabelo de loiro, descoloriu o cabelo, e aí ele descoloriu e quando ele chegou no bar, o pessoal começou a fazer chacota dele, e aí ele chamou o cara pra um duelo de armas. E esse cara que ele confrontou, que ele chamou pro duelo, era um cara que roubava dos comerciantes locais, ninguém gostava dele lá na comunidade. E aí, quando eles chegam pra se encontrar, o Michael não quer matar ele, mas o Suel, né, que é esse cara, também não quer matar o Michael, mas o Michael não quer se passar como um cara assim, bobo, retardado na frente de todo mundo. Então ele pega a arma e atira no Suel e mata o Suel. A partir disso, o Michael ele vai entrar numa rede, num círculo de assassinatos. Porque a comunidade vai ficar muito feliz com ele, vai presentear ele por ele ter matado o ladrão, né? E aí algumas pessoas vão começar a entrar em contato com ele pedindo para que ele mate outros ladrões e outras pessoas que fizeram coisas ruins, como estupradores, assassinos e dentre outros. E aí a gente acompanha essa jornada do Michael entrando nessa vida, né, virando um matador, mesmo ele não querendo, que é uma coisa que fica muito marcada na história, é que ele pensa uma coisa, mas ele faz outra pela pressão social que ele tá inserido, né? É um livro que eu gostei bastante, é um livro forte, ele traz muito palavreado, muito sangue, muito assassinato, obviamente, e ele traz também
uma reflexão sobre relações de poder muito interessante. Foi um livro que eu dei 4 estrelas, mas eu também não recomendo ele para todo mundo, porque você que gosta de romance, por exemplo, provavelmente não vai gostar desse livro, por ele trazer essa carga mais forte, né? E foi isso. Continuando as leituras, eu li Ao Seu Lado, da Casey West. A Casey West, eu já li um outro livro dela, que é Namorado de Aluguel, eu acho, que chama Namorado de Aluguel, não tenho certeza. E neste livro aqui, a gente tem a Autumn. Ela é uma pessoa, ela é uma jovem, né, tá no ensino médio, e ela é um pouquinho popular ali, ela trabalha com fotografia na escola. E um dia, antes de ir para uma festa com os amigos, eles estavam fazendo um trabalho na biblioteca da cidade, e antes de ir para a festa, eles já estavam todos de fora, assim, da biblioteca, ela voltou para ir no banheiro. Só que enquanto ela estava dentro da biblioteca, a biblioteca fechou e ela ficou presa lá dentro, e os amigos dela foram embora, cagaram pra ela e deixaram ela lá. E aí, ela fica dentro da biblioteca presa, achando que ela tá sozinha, ela tenta sair de todo jeito, tá muito frio, inverno, nevando. E aí, quando ela tá tentando achar uma saída, ela descobre que ela não tá sozinha na biblioteca, que tem um outro cara que também tá preso lá. E esse menino que tá preso lá é da escola dela e ele é um pouco problemático, assim. Tem alguns rumores de que ele já foi preso, que ele é um meio bad boy, que ele, né, ele não é uma boa companhia. E aí ela vai precisar passar um final de semana inteiro trancada com esse cara, assim, dividindo a comida que eles acharam na biblioteca, procurando coisa pra fazer, porque eles não conseguem sair de lá, não conseguem achar um jeito de sair de lá, e a biblioteca só vai abrir novamente na segunda-feira. Enquanto isso, né, eles estão lá dentro, sem notícias do mundo exterior, mas as coisas estão acontecendo no mundo exterior, eles estão sem celulares, a Autumn fica, né, preocupada com os pais dela, que devem estar preocupados com ela. E aqui nesse livro a gente também tem uma discussão sobre ansiedade, que eu achei muito interessante. Eu não sabia que ia discutir isso quando eu comecei a leitura, né? Mas depois eu gostei muito. A Auron é uma pessoa que tem ansiedade, ela toma remédio e ela vai passar esse final de semana sem os remédios dela, porque os remédios dela ficaram na bolsa dela, no carro da amiga. E aí a gente vê esse desenrolar da história, como que a Auron vai conseguir tentar entender um pouquinho mais a ansiedade dela e também ela tentando se conectar com esse garoto que, né, ninguém presta atenção nele e que dizem que ele é todo errado. Eu dei 4 estrelas para esse livro. Eu gostei muito. O fato dele se passar numa biblioteca, eu achei que teria mais. Que ia falar mais sobre livros, não fala tanto, porque a Aurum não gosta tanto de ler. Mas eu gostei muito, muito desse livro. Recomendo para você que gosta de romance, porque é um romance super fofo. A parte da biblioteca, né, que é a parte da sinopse em geral, não é a maior parte do livro. Eles passam, sim, um tempo na biblioteca, mas a maior parte do livro se passa fora. Então tem muita história ainda para contar além da biblioteca. E, sério, recomendo demais para você que gosta de romance, porque é muito bom. As minhas próximas leituras foram todas do Magnus Chase. O primeiro que foi Magnus Chase, A Espada do Verão, e o segundo que é Magnus Chase e o Martelo de Thor. O Magnus Chase é uma série nórdica do Rick Riordan, mesmo o escritor de Percy Jackson. Ele foi lançado em 2017, se eu não estiver errada. E eu já tinha aqui em casa há muito tempo esses livros, eu comprei eles em promoção. Esse aqui eu comprei esse ano, mas esse aqui eu já tinha ele há uns 2 anos já. E eu não tava com vontade de ler porque eu não gosto muito de mitologia nórdica, eu não entendo muito. Então eu tava meio que postergando a leitura. Só que aí eu fiz aquela lista, né, de 22 livros pra ler antes dos 22. E aí eu coloquei ele porque eu precisava desencalhar ele da minha estante. E, gente, eu adorei essa leitura. O primeiro livro, ele vai trazer o Magnus. O Magnus, ele é um morador de rua que ele perdeu a mãe dele foi assassinada por lobos que entraram dentro da casa dele e mataram a mãe dele. E depois disso ele foi morar na rua. E aí, um belo dia, ele encontra um tio dele, há muito tempo perdido, e esse tio dele vai contar pra ele que ele é filho de um deus nórdico. E ele precisa achar a espada do pai dele, que é a espada do verão. Aí ele entra numa briga num viaduto contra um demônio que também tá atrás dessa espada e ele morre. Exatamente. Nas primeiras 50 páginas do livro, o personagem principal morre. E foi uma coisa que eu gostei muito na história. E aí ele é levado pra Valhalla. Valhalla. Eu não sei falar, mas ele é levado pro hotel Valhalla, que é o lugar de pós-vida. É a pós-vida dos guerreiros nórdicos. É para onde os guerreiros nórdicos vão quando eles morrem para esperar o Ragnarok. E aí,
ele vai pra lá, e é lá em Valhalla, não sei falar, é que ele vai descobrir tudo sobre a cultura nórdica, sobre a mitologia, quem é o pai dele, e ele vai receber uma missão de que ele tem que trocar as correntes do lobo de Fernburn, eu acho que é Fernhurd, alguma coisa assim. Os nomes são muito difíceis, eu não consigo pronunciar. Que é esse lobito aqui, ele tem que trocar as amarras dele, porque as amarras dele estão soltando, e se ele for libertado, o Ragnarok vai acontecer, e ele não pode deixar o Ragnarok acontecer de jeito nenhum. E aí, né, como todo livro do Rick Riordan, que a gente já tá acostumado, ele vai entrar na missão com amigos, né, ele vai entrar na missão com um elfo que é surdo e mudo, que também foi esse livro aqui, ele tem muita representatividade, essa série do Rick Riordan tem. A gente tem, né, o personagem surdo e mudo, que é o Hurt, a gente tem uma personagem muçulmana, que é a Sam, e a gente tem um anão, que é o Blitzen. Então, é uma série com muita diversidade. Eu gostei bastante desse primeiro livro. Entretanto, eu achei ele um pouco enrolado. Da metade ali, um pouquinho mais da metade, ele fica um pouco encheção de linguiça demais. Que eu dei uma parada na leitura e depois eu retornei umas 2 semanas depois e consegui terminar. E aí, esse daqui eu dei 3 estrelas. Mas é muito bom. O Magnus é um personagem, assim, muito carismático. Ele, se você acha que o Percy é engraçado, o Magnus é muito mais engraçado. Foi, assim, tinha hora que eu dava risada mesmo lendo o livro, de tão, sabe, tão engraçado que era. Daí, quando eu terminei, eu já peguei pra ler Magnus Chase e o Martelo de Thor, pra, né, na sequência. Eu achei esse daqui muito melhor do que o primeiro. Além dele ser menor, o que eu achei, assim, um tamanho ideal. E a história desse daqui é que o martelo do Thor sumiu, ele foi roubado, e o Magnus, junto com os amigos dele, vão ter que achar esse martelo, porque os gigantes estão, ficaram sabendo, né, que o martelo do Thor foi roubado e estão planejando uma revolta e vão atacar Midgard, que é o mundo dos humanos. E aqui, isso só não vai acontecer se a Sam se casar com o gigante. E aí a gente tem eles tentando, correndo atrás, né, de achar o martelo do Thor de todo jeito. Eu gostei muito dessa história, eu gostei muito mesmo. Ela é muito mais engraçada que a primeira. Eu achei esse livro infinitamente melhor do que o primeiro. E quero dar continuidade à série, sim. É uma trilogia, pelo que eu fiquei sabendo. E esse livro aqui, como eu gostei muito mais dele, eu dei 4 estrelas. Já finalizando as minhas leituras, acho que faltam só 3 livros agora. Não se esquece de se inscrever no canal de novo, gente, só pra lembrar. De ativar o sininho também, que aí você fica sabendo sempre que eu postar um vídeo. E de dar o like e compartilhar com seus amigos. Bom, a próxima leitura foi O Príncipe Corvo, da Elizabeth Hoyt. Eu nunca tinha lido nada dela, mas aí um livro dela entrou em promoção na Amazon ou no Submarino, eu não lembro, por R$ 10, que foi O Príncipe Leopardo. E aí eu comprei ele, e ele é o segundo volume dessa trilogia de príncipes. E aí eu queria ler ele, então eu fui e comprei o Kindle do primeiro, que é O Príncipe Corvo. O Príncipe Corvo vai trazer a história da Ana. A Ana é uma viúva que ela mora com a sogra, e as duas estão passando por um pouquinho de dificuldade, elas não têm dinheiro, é um romance histórico, né, eu esqueci de falar, é um romance histórico, e aí ela tá procurando emprego, e o Conde Edward, da cidade, tá procurando um secretário. E aí ela sabe ler e escrever muito bem, e ela se aplica pro cargo e vai ser secretária desse conde. Uma coisa que eu achei muito legal nessa história é que, claro, como a gente já sabe que é um romance histórico, obviamente que os dois personagens, né, vão ter um caso, vão se tornar um casal. Mas o que eu achei mais interessante nessa história da Elizabeth Hoyt, eu nunca tinha lido nada dela, é o fato dela não almejar a perfeição. O que eu quero dizer com isso? Os personagens do livro não são descritos como a maioria dos personagens de romances, como os personagens perfeitos, de pele linda, de cabelo bonito, de pessoas gostosas e lindas e maravilhosas. Não tem isso na história dela. Desde o início, ela deixa bem claro que o personagem principal, que é o Conde Edward, ele tem muitas cicatrizes de varíola, que ele já teve varíola, a família dele inteira morreu de varíola, e ele tem muitas cicatrizes no rosto. E eu não sabia como eram as cicatrizes, eu até fui procurar no Google como era. E ela deixa isso muito claro durante a leitura, que ele não é um homem bonito, que ele não é um homem legal, que ele não é simpático e que as cicatrizes dele só reforçam essa imagem dele de que ele não é bonito. E isso acontece também com a personagem principal,
que ela também é sempre reforçada a ideia de que ela não é assim, a musa, né, que ela não é belíssima, que ela não contém essa beleza que normalmente todos os personagens de histórias de romances históricos tem, que a única coisa que ela tem que contrasta na aparência dela é a boca, que ela tem uma boca muito bonita, mas que os cabelos dela são comuns, que a pele dela é comum, que ela se veste como uma mulher comum, que ela não tem nada demais. E que o romance entre eles acontece de uma forma muito natural. Isso foi uma coisa que eu gostei muito mesmo na história dela. É como o romance se desenvolve, né, de uma forma recorrente. As coisas vão acontecendo e o romance vai crescendo junto. Não foi aquela coisa, nossa, bati o olho, tô apaixonada, sabe? Não foi assim. E isso eu fiquei muito feliz da história ser contada desse jeito, porque eu tô acostumada a ler romance histórico, que o romance é muito súbito, sabe? É muito do nada. Tipo, os personagens se olham e falam, te amo, sabe? E eu gostei muito disso na história dela. Eu gostei muito da história também do Príncipe Corvo. Eu dei 4 estrelas e já peguei o próximo, que era o Príncipe Leopardo, logo na seguida, que é esse aqui, que eu comprei na promoção. Gente, eu gosto muito dessas capas. Eu sei que é muito brega isso aqui, sabe? Mas eu gosto muito, eu acho muito bonita. E aqui no Príncipe Leopardo a gente tem a história da Lady Georgina. Ela é uma jovem de 20 e poucos anos, que 28 ou 27 anos, não me recordo, que herdou muitas terras e muito dinheiro de uma tia dela que morreu. E por isso ela nunca teve vontade de casar, porque, né, na época que o livro se passa, as mulheres se casavam a maioria por causa de dinheiro. E como ela era muito rica, ela não tinha necessidade de casar, então ela nunca se casou. E aí, né, uma jovem naquela época, aos 28 anos de idade, que ainda não tinha se casado, já era considerada assim patitia, que nunca ia se casar mesmo. E aí aqui a gente vai acompanhar a história dela, ela tentando se conectar com as terras da tia dela, né, começar a cuidar das terras ela mesma. E aí, para isso, ela vai precisar passar muito tempo com o arrendatário das terras dela, que é o Harry. O Harry, ele é um cara, assim, muito fechadão, ele é muito respeitoso com ela, mas ele é um cara bruto, ele é um cara da roça, ele é um cara, né, da botina, é o agroboy. O agroboy todo é esse cara aqui. E aí, como ela vai ter que passar muito tempo com ele, ele vai começar a perceber que ela não é aquela aristocrata toda que ele acha, que ela não é chata, que ela não preza pelas coisas ricas, e aí vai nascer um romance aqui. O que eu achei mais legal nesse livro é que o foco dele, pelo menos assim, em determinadas partes, não é o romance. O romance, em algumas partes do livro, se passa para um segundo plano e a gente tem muitas cenas de ação nesse livro que eu fiquei um pouco chocada, que eu não estava esperando, mas eu gostei muito, né, dessa adição diferente aí na história, porque tá acontecendo aos arredores ali da fazenda dela, que as ovelhas dos arrendatários ao redor estão morrendo. Alguém está assassinando essas ovelhas. E a gente tem um pouco de mistério aqui, porque os dois, eles vão tentar achar quem é essa pessoa que está matando essas ovelhas. E essa pessoa que está matando as ovelhas está incriminando o Harry, falando que o Harry é que está matando e está acabando com a comida de todo mundo. E aí a gente tem uma briga também, temos um vilão muito bom, temos um plot twist que eu gostei muito, por isso que eu gostei mais desse livro do que do Príncipe Corvo. Mas assim, gente, eu tô adorando essa série. Ainda tem mais um livro, é uma trilogia, que é o Príncipe Serpente, que eu não tenho ainda, mas eu quero muito ler, que eu adorei essa trilogia mesmo. Eu gostei muito da escrita da Elizabeth Hoyt e provavelmente vou ler mais livros dela. Fechar o mês com chave de ouro, eu li o famosérrimo, o super hypado, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que eu tava pra ler há muito tempo, tá na minha lista também de 22 livros pra ler antes dos 22. E, gente, eu tenho muitas coisas pra falar sobre esse livro. Eu quero fazer um vídeo só pra ele lá no Instagram. Então, quando sair o vídeo lá, eu aviso. Mas se você não me segue no Instagram, é só procurar lá, Vives dos Livros, que eu posto muito conteúdo lá. Eu faço IGTV toda semana. Também posto muita foto. Faço, né, converso com vocês por stories. Então, vão lá me procurar. E aí, eu li Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu já fui com aquele sentimento de é um livraço. Então, ele tem que alcançar minhas expectativas. Só que ao mesmo tempo eu fui com medo, porque eu achava que ele não ia conseguir superar as minhas expectativas. E aí, o que aconteceu? Ele superou e passou as minhas expectativas, que eu não esperava que o livro fosse tão especial. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo vai falar da história dos Sete Maridos de Evelyn Hugo. Evelyn Hugo era uma mulher
que foi se tornando assim, ela era pobre e ela foi crescendo na vida e se tornou uma das maiores atrizes de Hollywood. Ela se tornou assim, ela se tornou um ícone mesmo nacional dos Estados Unidos. E aí ela se casou 7 vezes. E os casamentos dela sempre deram muito o que falar. Ela sempre foi uma figura recorrente na imprensa, né? Todas as revistas, todos os jornais sempre falavam muito dela. E é uma história que vai se passar nos anos 50, 60, por ali. E aí ela vai contar a história da Evelyn Hugo. Só que o livro não é somente contando a história da Evelyn Hugo. É contando a história de uma mulher, uma jornalista que se chama Monique, nos dias atuais, que vai ser chamada pela própria Evelyn Hugo para entrevistá-la. E quando ela chega lá para conversar com a Evelyn Hugo, agora já com, né, 70 e poucos anos, a Evelyn Hugo vai falar para ela quer que essa jornalista, né, que ela quer que a Monique escreva um livro sobre a história da vida dela. Por quê? Porque a Evelyn Hugo, ela se sente muito incompreendida. Durante toda a vida dela, né, ela sempre foi uma figura pública, então sempre foi, as pessoas sempre falavam dela, só que não falavam a verdade, ninguém sabia de verdade o que realmente estava acontecendo. E aí ela quer contar nesse livro todas as verdades da vida dela, tudo nu e cru, do jeitinho que aconteceu, e ela quer que a Monique escreva. E aí, né, logo de cara a Monique já fica tipo, mas por que você quer que eu escreva? Não tenho experiência nenhuma, eu não sei escrever livro, nunca escrevi um livro. E aí, a gente já fica durante a história toda esperando esse momento que a gente vai saber por que ela escolheu a Monique para escrever a história. E, gente, eu não sei o que esse livro tem. Eu não sei se é a forma que ele foi escrito, se são os personagens, mas ele tem. Foi um livro assim que ele se tornou um dos meus favoritos, com certeza. É um livro que eu terminei de ler ele querendo reler, de tão bom, de tão boa foi a experiência, sabe? A escrita é gostosa, é fluida, mas ao mesmo tempo não é aquela escrita que você vai lendo e vai passando a história, sabe? É uma escrita que te prende, que você consegue prestar atenção em todos os mínimos detalhes. E eu gostei muito, muito, muito. É um livro que vale totalmente o hype que ele tem. Sério, assim, eu não esperava que fosse isso tudo. Ele passou muitas minhas expectativas. Eu fiquei apaixonada pela história, fiquei apaixonada pela Evelyn. Ao mesmo tempo, você tem um sentimento que você vai gerando com a personagem de você gostar muito dela, mas ao mesmo tempo você entender que ela não é uma pessoa boa. E, sério, eu indico esse livro demais, gente. Sério, vai ler Evelyn Hugo, vai ler Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. E foi isso, gente. Essas foram as minhas leituras de agosto. Eu achei que eu não ia ler muito, igual eu falei no início do vídeo, mas até que eu li bastante, porque, assim, né, feliz de ter lido tanto. Eu li um total de 11 livros esse mês, então, assim, estamos chegando lá. E espero que vocês tenham gostado. Quero saber quantos livros vocês leram, né? Deixa nos comentários quais desses livros que eu falei que você gostou. Eu vou deixar na caixinha de descrição todos os livros que foram citados durante o vídeo, né? Com o link da Amazon. Você comprando por esse link da Amazon, que eu vou deixar aqui embaixo, você ajuda o canal a crescer. Você me ajuda também a, né, trazer mais equipamento, mais coisa para melhorar o canal. E não se esquece de se inscrever novamente, de deixar sua curtida, de ativar o sininho e de me seguir lá no Instagram, que eu vou deixar aqui em algum lugar escrito o meu user. E foi isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!